Alô, pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais um sábado de entrevistas, sempre no nosso canal, às 20 horas. O pessoal já se acostumou, né? Sempre tem uma personalidade espírita, um amigo, uma amiga do movimento espírita, e hoje eu estou aqui muito feliz, porque essa entrevista foi anunciada lá atrás, já estou cumprindo minha palavra que eu disse a Milane. Milane e Dona Andréa Laporte daria uma bela entrevista, e estou aqui feliz da vida que estou com a querida Andréa Laporte. Dentre tantas coisas que a gente vê aqui, também é esposa do Marco Milane, né? Meu querido amigo da USE de Campinas. E Andréa tem uma atividade polimorfa impressionante. Andréa é assessora de doutrina da USE, coordena cursos de mediunidade, é conferencista espírita e tantas outras coisas que a gente, na medida do possível, vai destrinchar aqui, né? Então, André, é uma felicidade. Agora, no início, eu convido você a gente fazer uma prece para a gente iniciar o nosso bate-papo. Então, meus queridos amigos e irmãos, vamos elevar o pensamento a Deus e agradecer por mais um momento de encontro, quem sabe de reencontro, um momento que dois movimentos espíritas de São Paulo, de Campinas, e o movimento de Pernambuco, de Recife, vão conversar, que sirva a experiência de vida, a trajetória espírita da querida Andréa Laporte, sirva de inspiração para tantos trabalhadores desse nosso Brasilzão espírita, desse movimento espírita que precisa de gente devotada, abnegada e com amor ao ideal que todos abraçamos e que é a luz das nossas vidas, o ideal espírita. Pedindo permissão a Jesus, iniciamos a nossa entrevista da noite de hoje. Andréa, querida, que felicidade, tudo bom? Como é que estão vocês aí em Alhambra? Oi, Bruno, a felicidade é minha, viu? Fiquei muito feliz, muito honrada. Eu adoro assistir suas entrevistas, adoro ouvir você falar. Até comentei com o Marco, falei, acho que eu vou terminar a entrevista falando com o sotaque do Bruno, porque eu acho tão bonito. Então, é uma alegria, sempre uma alegria participar de qualquer atividade que a gente possa falar um pouco sobre essa doutrina tão especial em nossas vidas, né? E aqui estamos bem. Agora chegando um friozinho, mas muito bem. Aqui em Recife também, coincidentemente, essa semana foi de frio, de chuva. Andréa, querida, veja bem, eu peço isso a todos. Essa é a pergunta em comum a todos os entrevistados, né? Eu queria, André, se você pudesse traçasse a tua trajetória, né, como espírita, como trabalhadora dessa doutrina, desde quando, se você veio de família espírita, ou desde quando se tornou espírita, mas você fizesse um flashback aí, vindo até os dias de hoje, no teu trabalho na USE e no Centro Espírita Allan Kardec. Bruno, vou te contar a história, contar a todos agora, mas são coisas que pouquíssimas pessoas sabem. Interessante. Vamos lá. Bom, minha família é católica, né? Não lembro de ninguém ter ligação com a doutrina espírita, mas eu, com 3 anos de idade, comecei a relatar a vidência, começava a relatar que tinha alguém, um homem em casa, alguma coisa assim. Minha mãe assustou na época, mas depois ficou sabendo, eu identifiquei numa foto que era o antigo dono, né, daquela casa que a gente morava. Dali então, os episódios continuaram acontecendo. Mas como a família não sabia nem como lidar, era levada para benzer, né? As mães levavam a gente para benzer, para entender o que estava acontecendo naquilo.
Eu tive a felicidade de quando já estava com uns 13 anos, mais ou menos, 13 para 14 anos, eu tinha uma experiência muito interessante, Bruno. E aí que eu vou te falar que é algo inédito para contar para as pessoas. Durante o sono, eu tinha a impressão que entrava alguém no meu quarto e esse senhor me ensinava alguma coisa. Ele parecia, me dava a impressão que era um livro e ele ia contando. E eu ficava ali atenta, prestando atenção. E aí, nessa época, eu acordei e falei para minha mãe, eu sou espírita. E ela falava, mas o que é isso? Eu falava, não, eu sou espírita. Fui até a casa espírita, o Centro Espírita Allan Kardec, que hoje eu trabalho, e porque eu achava que queria comprar alguma coisa. Comprei lá o livro dos médiuns para entender e comprei o Evangelho. Era aquele livro da página ainda, uma página ruim, meio amarelada, uma página dura, sabe? Até há pouco tempo eu tinha esse livro. E eu levei para casa e ia esmiuçando, lendo ali, mas não tinha capacidade de compreender aquilo, era pouca, 13, 14 anos, né? E foi passando o tempo, tendo as percepções, continuando a vidência, né, a audição, mas fui aprendendo a controlar aquilo com a ajuda daquele senhor que me ensinava toda noite. Quando ele explicava alguma coisa, era interessante, porque logo depois eu lembro que eu vivenciava uma experiência e que eu tinha que buscar aquele conhecimento que ele tinha me passado para tentar compreender. Então, eu fui dizendo que era espírita. Nesse meio tempo, né, um pouco antes, minha mãe me matriculava na catequese. Eu estudei em colégio de freiras, né? Então, minha mãe me matriculava na catequese. E era 9 anos ainda, mas quando ela começava a explicar, eu respondia. Eu sempre fui muito uma menina comportada, não era de responder, né? Mas ali eu ficava indignada, eu falava, não tá certo, não tá certo. E eu virei uma desobediente nesse ponto. Eu, no momento lá, eu não queria e não fiz, não consegui fazer aquilo. Quando foi nessa época, depois que eu estava lendo já o livro dos médiuns, eu, na formatura do colégio de freiras, precisava passar por um ritual, uma missa, né, que eles faziam, e tinha que tomar a hóstia. Eu falava, mas eu não sou nem católica, né, pensava. E aí eu fiz a minha parte em fazer as aulas de religião, eu escolhi fazer o trabalho voluntário. Então, eu já começava ali, daquela época, fazia esse trabalho voluntário nas aulas de religião. E tentava ali vivenciar aquilo que eu aprendia durante o meu sono, que durou anos esse ensino. Quando foi no dia anterior a essa formatura, tinha que passar por um processo, que era ir até uma salinha e confessar ali, né, os pecados, para no outro dia passar por aquilo. E quando o padre disse, isso não é uma crítica, tá, Bruno? É só um relato de uma situação que eu vivenciei. Quando ele disse, me diz seus pecados. E eu pensei naquela hora e falei, nossa, eu tenho 13 anos, 14 anos, quais os pecados eu posso ter? Pensei assim. E ele diz, fale logo, briga com a sua mãe, responde. Eu falei, brigo com o meu irmão, né? E às vezes a gente discute. Ele, então reze. Falou alguma coisa. E na hora eu parei, voltei e falei, se eu tivesse matado, quantas preces dessa eu teria que fazer para anular o mal que eu fiz? E ele parou, olhou por cima do óculos e disse, mas o que você está dizendo? Eu falei, eu estou dizendo que só uma prece não anula uma ação ruim. E não pude nem participar da missa no outro dia. Mas, a partir daquele dia, eu falei, mãe, agora realmente eu vou tentar procurar e estudar a doutrina espírita com mais afinco. Porque quando eu fui questionar aquilo, foi como se eu tivesse concluído algo. Foi como se eu tivesse pensado, eu não consigo encontrar as respostas que me satisfaçam, né?
e na doutrina espírita eu tenho certeza que eu vou conseguir. Então, eu comecei a estudar, meu pai ainda não me deixava participar da casa espírita, mas eu comecei a comprar mais livros e livros, né, Herculano, e começava a ler, a estudar, ler e a estudar. Assim comecei, Bruno. Quando depois tive... Só me diga uma coisa, você começando a ler Herculano, que idade mesmo nessa época? Ali eu acho que já tinha uns 15 anos. Meu Deus, uma mocinha de 15 anos lendo Herculano, que maravilha, André. Mas não vou te dizer que eu entendia tudo. A gente lia, tinha que voltar porque não conseguia compreender, parecia que faltava alguma ligação ali, mas eu já me sentia bem, né? Compartilhava, concordava com algumas ideias, com alguns pontos, e achava aquilo muito interessante. Foi passando, continuei estudando, comprei os outros livros da doutrina espírita. Quando já estava mais independente, né, já tinha a possibilidade de frequentar uma casa espírita. E foi muito interessante, porque quando eu comecei a fazer os cursos, quando eu ia pensar em alguma interpretação, algum assunto, me vinha à mente todo aquele ensinamento que eu tinha. Era como se eu já tivesse lido aquele livro. Foi uma coisa impressionante que eu acabei vivenciando. E eu acho que foi um presente, porque me facilitou muito, né, até para ter um entendimento, pelo menos naquele instante. Dali, eu comecei, acho que há uns 23 anos, comecei a trabalhar numa casa espírita, já tinha feito os cursos, fazia os trabalhos voluntários, aí eu tive 3 filhos, né, eles eram bem pequenos ainda. O André, só para eu me situar, você falou que com 23 anos começou a trabalhar numa casa espírita. Nessa época você morava em que cidade e onde era a casa espírita? Eu morava numa cidade aqui do interior chamada Hortolândia e eu tinha que viajar para uma cidade chamada Sumaré para ir na casa espírita. E na época, meus filhos estavam bem pequenos, Bruno, e eu tinha que levá-los, né? E aí a estrada era muito escura, um dia teve um acidente com o carro, e eu fiquei pensando, eu não devo ter pressa, eu vou primeiro cuidar dos filhos, eu vou primeiro ser mãe do que ficar arriscando a minha vida e eles nessa estrada sempre. Então eu parei, me afastei de todos os trabalhos, de curso, e continuei estudando em casa, né? Estudava sozinha, não tinha essas palestras online que nós temos, mas comprava os livros, ia estudando, pesquisando, logicamente com a minha ainda limitação e deficiência de toda essa compreensão, de fazer alguns ajustes, né, de enxergar o contexto todo. E assim foi passando, até que um dia eu comecei a ter uma sensação assim que, como se eu estivesse ouvindo, vamos trabalhar, o trabalho. Eu ficava com essa impressão de trabalho. A minha filha caçula já estava com 9 anos, então eu ficava pensando, trabalho, o que é isso? E de repente, num semáforo, parece que aquela sensação veio muito forte, e quando eu olhei numa direção, tinha uma faixa, curso de iniciação ao espiritismo. Eu mentalmente li o telefone ali, fui para o trabalho pensando nesse telefone. Cheguei lá, liguei, era uma quarta-feira, quando foi à noite, eu já estava inscrita no curso, recomecei tudo, fiz todos os cursos novamente, desde o primeiro ano, nessa casa espírita que eu trabalho hoje. Estou lá desde então, atuando no Centro Espírita Allan Kardec. Ô, André, vamos lá, veja bem. Como o Centro Espírita Allan Kardec, a gente tem muito a falar, eu vou começar na tua atividade espírita a perguntar em que consiste esse teu trabalho de assessora de doutrina na UGI. Ah, boa pergunta. Bom, do Centro Espírita Allan Kardec, eu conheci o Marco, né, conheci várias pessoas da USE, que faziam parte da USE, trabalhava com Alexandre Fonseca,
Então, conheci o Marco Milani através de palestras e ele me convidou para participar do departamento de doutrina como assessora. É um trabalho que eu já tinha desenvolvido na Casa Espírita, então nós estudamos doutrina espírita, analisamos livros doutrinariamente, né? Analisa se tem coerência doutrinária ou não, formamos uma lista de livros que indicados para cada situação, não vou lembrar agora de cabeça, mas no blog do Marco tem essa lista. Auxiliamos quando tem algum seminário, alguma dúvida que as pessoas têm em relação à coerência doutrinária, eles acionam, o Marco é o presidente, e eu auxilio naquilo que eu tiver, que puder, que eu conseguir fazer. É um trabalho que eu gosto muito, porque eu, desde aquela época, Bruno, eu sou apaixonada por estudar a doutrina espírita. Como eu gosto, eu me encanto, porque parece que a cada vez que eu leio ou estudo, eu vou descobrindo uma vírgula a mais, parece que é como se fosse, sabe, um ambiente que vai iluminando um pouquinho mais a cada leitura, então parece que vai ampliando um pouquinho, mas lembrando que eu acho que ainda que o conhecimento que a gente tem é um tiscozinho só. Ô, Andréa, então me diga aí, o que é que você, tua predileção, Kardec nem se fala, já sei de Herculano, o que é que a querida Andréa Laporte gosta de ler mais? Bruno, eu gosto de ler Sueli Caldas, Schubert, nossa querida, né? Que agora retornou à pátria espiritual e que eu tenho certeza que está muito bem amparada nesse instante. E gosto muito de ler a Sueli, já li Hermínio de Miranda, gosto de como ele explica a situação, né? E Herculano Pires, mas vou ser bem sincera para você, como a gente está sempre tendo que estudar para alguma live, estudar para algum texto, então às vezes o tempo fica dedicado, o maior tempo fica dedicado a Allan Kardec. As revistas espírita que eu gosto demais. Agora você falou, André, que eu acho que todo mundo que trabalha a mediunidade, né? Impressionante como Hermínio é um campo fértil, né? As obras de Hermínio é impressionante, diversidade dos carismas, né? Diálogo com né? André, aqui no Recife, só o trabalho de doutrinação, a gente ainda chama doutrinação, vocês aí chamam, eu conheço o termo também, dialogador, mais dialogador, não é? Isso, dialogador. Já o pessoal em Minas chama evangelizador, né? É engraçado porque o evangelizador aqui, para a gente, é o evangelizador infantil, né? Mas eles chamam cada lugar. Mas é interessante. Minha amiga, aí vamos lá. Você faz parte de uma casa que não é uma casa de referência no estado de São Paulo. Tá? É uma casa de referência no Brasil. Por quê? Porque é a casa de uma grande baluarte, né? De uma figura respeitável, né? A grande dama aí do movimento espírita de Campinas, que é a nossa querida Terezinha Oliveira, não é? O Centro Espírita Allan Kardec. Eu queria que você falasse um pouquinho do Centro Espírita Allan Kardec, mas antes, você conheceu pessoalmente a figura de Terezinha Oliveira, Andréa? Conheci, sim. Conheci, participei do curso com ela. Ela, na nossa casa, coordenava, cuidava do curso de iniciação ao Espiritismo, né? Nós temos ali cursos básicos, são quatro módulos, 4 cursos, e ela cuidava desse curso de iniciação. Participei com ela gostava muito de falar do Evangelho, então ela fazia um curso de estudos espíritas do Evangelho, também participei, fazia cursos para formar dirigentes, ela tinha uma visão muito interessante, ela queria formar os trabalhadores. O nosso curso, por um tempo, ficou voltado com esse propósito, né? Então, era para alimentar a própria casa. Ela viu que o Centro Espírita estava crescendo muito, nossa casa tem mais de 80 anos,
e estava crescendo muito e precisava de trabalhos consistentes, precisava do pessoal ali ter estudado, porque chegava um, chegava outro, cada um trabalhando à sua maneira. Então, ela começou a elaborar os cursos, né? Começou com as apostilas, depois lançou os livros, tem a coleção Estudos e Cursos, que nós seguimos, e muitas casas, como você disse, no Brasil e até fora, seguem esses livros que a dona Terezinha, com todo carinho, com todo cuidado, elaborou. Como pessoa, era sempre muito atenciosa, a gente tinha uma dúvida, era só entrar em contato, ela com aquele jeitinho todo particular dela, fazia sua pesquisa, respondia. Nós tínhamos a oportunidade, ela não dirigia, né? Então, nós, colaboradores, nos dividíamos para ou buscá-la quando ela fosse fazer aula em algum dos núcleos, nossa casa espírita tem 4 núcleos doutrinários, ou levá-la, acompanhá-la até as cidades, quando ela precisava viajar para fazer alguma apresentação. Então, era um momento muito rico, a gente aproveitava os instantes para estar conversando, e uma das coisas que eu me lembro, Bruno, que me marcou muito, foi que um dia, caminhando com ela pela cidade, tinha uma pessoa pedindo dinheiro no semáforo, né, ali no farol. E naquele instante ela me pediu, pode ir mais devagar, né, para ajudá-lo, e ela abriu ali a sua bolsa e compartilhou, ofereceu uma ajuda para aquela pessoa. E aí ela me disse o seguinte: às vezes ele pode até pensar em estar usando isso para algo ilícito, mas, primeiro, a minha parte foi feita com muito amor e com a intenção de que ele se conscientize disso e decida mudar de vida. A gente nunca sabe quando uma ação boa em relação a outra pessoa vai despertar nela o start para a mudança. Então, a gente não tem que economizar fazer isso. Então, foi assim um aprendizado que eu fiquei pensando e sempre trouxe para mim. A gente tem que acreditar que todo mundo é capaz de mudar e que essa mudança pode acontecer a qualquer instante. E que nós podemos, com a nossa atitude, com a nossa paciência, com o nosso carinho, com o nosso tempo, disponibilidade, ajudar, auxiliar, para que seja o momento daquela pessoa pensar e mudar. Então, era muita coisa assim boa que a gente aprendia. André, você falou aí que ela com jeitinho, aquele jeitinho particular. Terezinha era uma figura adorável, não é? Aquele porte dela, aquele sotaque, aquela fala dela, o timbre da voz é uma coisa inigualável. E olha lá que eu conheci, porque a gente trouxe aqui na Casa dos Humildes o querido Emanuel Cristiano, e que eu vou dizer, guardadas as proporções, claro, é o biótipo masculino da Terezinha, né? Tem aquele porte dele, né? E um cara jovem que ele disse: Bruno, eu escolhi não me casar para me dedicar à doutrina, né? É uma coisa... Você conheceu, né, André? Sim, sim, conheci. Ele agora, ele está no Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar, é uma casa espírita de Campinas também, mas é como se fossem casas parceiras que a gente está... Ele sempre faz apresentações, né, participa de eventos, o pessoal também do Centro Espírita Allan Kardec, a mesma coisa no Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar, então é um companheiro também do movimento espírita. Eu estou vendo que esse Centro Espírita Allan Kardec aí é recheado de gente muito boa, né? Então não é brincadeira. O pessoal chama o SEAC, Andréa, chama SEAC, SEAC. SEAC. Minha amiga, aí vamos lá. Eu queria que você fizesse um voo rasante, não é? No Centro Espírita Allan Kardec, você disse que é uma casa grande, e faça um resumão aí das atividades. Ai, Bruno, nossa casa é grande, ela faz em todos os aspectos. Bom, desde a sua formação, 2 companheiros, Gustavo Marcondes e Servílio Marrone, tiveram, por incrível que pareça, um encontro casual numa praça em Campinas.
Há mais de 82 anos, os dois estavam na praça, cada um com um livro na mão, e de repente surgiu aquela curiosidade de saber o que aquela outra pessoa estava lendo. E ambos estavam lendo livros de Kardec, e de repente eles se entreolharam e se sentaram no mesmo banco e começaram ali a falar do sonho de montar uma casa que pudesse ensinar a doutrina espírita e pudesse trabalhar ajudando o próximo, né, na sua educação, na sua formação, no seu reequilíbrio. Bruno, foi muito rápido o processo, fundaram o Centro Espírita Allan Kardec. E os dois já colocaram ali a parte doutrinária, então nós temos os cursos para orientar a respeito da doutrina espírita. Aí a nossa casa se divide hoje em coordenadorias, nós temos ali 3 frentes. Uma das frentes cuida do curso de estudos e divulgação da doutrina, são 4 cursos, 4 anos de cursos básicos, e depois começam os cursos específicos, para quem quer trabalhar com fluidoterapia, para quem quer ser expositor de aula, para quem quer fazer preleções, né? Para quem quer auxiliar nas entrevistas, no acolhimento fraterno. Então, ali as pessoas seguem por esse caminho. A coordenadoria de assistência espiritual, onde cuida desde a recepção das pessoas na casa espírita, a entrevista, que nós chamamos de acolhimento fraterno, a aplicação do passe, as preleções, coordena os diálogos, as reuniões mediúnicas, faz a triagem quando as pessoas vêm de outra casa, e a coordenadoria de infância, mocidade e família, que aborda, cuida das crianças que vão ali participar da educação espírita infantil, dos jovens, né, dos adolescentes. Então, é uma casa bem grande, bem, assim, está bem estruturada, seus trabalhos bem divididos. Nós temos, contando todos os colaboradores que nós temos, Bruno, em todas as áreas, nós temos por volta de 2.800, 2.900 colaboradores. São 4 núcleos doutrinários, nós temos uma escola de ensino fundamental que nós cuidamos, funciona lá, oferecemos trabalho de farmácia para a população, temos uma casa chamada CAVE, Casa de Apoio à Vida, ela é referência aqui na Redondeza, nós atendemos e cuidamos de crianças, de adolescentes grávidas, às vezes que passaram por processo de violência, e também atendemos já há algum tempo adultas também. Então, elas são encaminhadas, às vezes até pela rede da saúde do município ou de municípios vizinhos, elas chegam ali, recebem instrução, nós temos colaboradores e profissionais que atuam. No Centro Espírita Allan Kardec são 450 funcionários mesmo, é uma empresa, né, ali com todas as atividades, e os voluntários, que eu disse para você que são esses colaboradores. Então, essas crianças, essas adolescentes, às vezes de 9 anos, grávida, e agora as adultas também, elas recebem todo o amparo, elas têm cursos profissionalizantes, é oferecido para elas curso de maternagem, nós temos pessoas da área da saúde ensinando como cuidar de um bebê, como trocar, tem psicóloga para dar atendimento para elas. Elas fazem curso de salgadinho, de bijuteria, de manicure, de auxiliar de escritório. Depende também de quem está oferecendo, às vezes um voluntário se oferece, eu posso oferecer tal curso, então é oferecido para elas. Quando os bebezinhos nascem, elas recebem todo um apoio material com enxoval, bercinho, banheira, muitos itens. Essa assistência é oferecida para elas por um tempo. É legal que elas, quando não estão mais utilizando as roupinhas que elas aprenderam a cuidar, elas devolvem para passar para outra. É um trabalho maravilhoso. Já foi até colocado nas redes, na televisão, como referência, é um trabalho muito bonito mesmo. Nós temos 2 creches, cuidamos também dessa creche, onde as crianças, elas chegam de manhã, tomam um cafezinho da manhã, o lanchinho, almoçam, o lanche da tarde, tomam um banho e vai embora para casa à tarde.
A primeira parte é uma creche que é vinculada ao município, né? Nós temos a parceria com o município para atender, e o segundo período é uma oferta da nossa casa para promover essas famílias. Atendemos diversas famílias, então o trabalho assistencial nessa casa é muito interessante e é muito gostoso participar de tudo isso, da promoção do ser, né? Fora, aí à noite, é a casa espírita ali atuando, com todos os cursos, todas as atividades que uma casa espírita tem. O André, guardadas as devidas medidas, né? Vocês é uma casa que eu acho que é uma casa maior, mas a Casa dos Humildes também, feito vocês, a gente tem, né? Os funcionários, as enfermeiras que cuidam das vovozinhas, tem os voluntários. Aí, veja bem, tem o trabalho muito parecido, a Colmeia Fraterna, Ivone do Amaral Pereira, com nossa querida Zildete. Zildete, um beijo, e que trata exatamente das mamães, né, os enxovais para as crianças carentes que vão nascer. Né? É um trabalho muito bonito, e eu fico muito feliz do SEAC, porque eu acho que as duas coisas se completam, né, André? A filosofia com cabo da enxada. Por isso que a querida André me disse: Bruno, eu sou pau para toda obra. Né? Pois é. Até pintar a parede, quando tinha reforma, a gente colabora, Bruno. Qualquer coisa a gente está disposta a fazer. E é legal porque a gente tem a experiência da teoria e o exercício na prática, né? De cuidar do próximo. Porque eu acho que a gente precisa dessa vivência do pessoal de casa espírita, do chão batido, né? Porque hoje em dia tem uma casta aí que é somente de internet. Outro dia eu me deparei com um que eu comecei a conversar que nunca frequentou casa espírita. Eu digo, meu Deus, você não sabe que está perdendo, né? Procure uma imediatamente. Mas, Andréa, querida, você coordena os cursos de mediunidade. Isso. Dentro dessa coordenadoria de cursos, nós temos o segundo ano de estudo deles, é um curso sobre mediunidade. E faço isso há 20, um pouco mais de 20 anos, 21 ou 22, não me lembro. São cursos que começam a partir do mês de abril, mais ou menos, do ano, com uma parte também de exercício prático, onde a gente segue uma metodologia bem gradual. As primeiras comunicações vão acontecer mais outubro, mais ou menos. Então, é bem passo a passo para eles entenderem bem o mecanismo e o funcionamento. E esse treinamento, essa orientação mediúnica, ela continua nos demais anos, antes deles serem encaminhados a uma reunião mediúnica. Mas agora, Bruno, com o distanciamento, o ano passado foi aquele susto, então todos os cursos, todas as turmas do Centro Espírita Allan Kardec, alguns do iniciação optaram por estudar o Evangelho, mas nós nos fixamos no estudo das leis divinas. Foi muito proveitoso a experiência que nós tivemos. Aí, esse ano, retomamos os cursos de forma online, mas sem atividade prática. Então, já estamos com um grupo, já pensando. Minha gatinha está subindo aqui atrás, tá, Bruno? Espero que não assustem. Ela gosta de papo. 3 gatinhas aqui e um cachorro. Ó, ela está ali na minha cadeira. Então, nós começamos agora a desenvolver o projeto naqueles cursos específicos que a gente oferece após o término dos 4 anos básicos, para também ter o curso de desenvolvimento mediúnico. Então, para dar tempo de retornar, né, para retomar o presencial, para eles participarem. Então, estamos reestruturando isso. Ô, André, eu sei que o aprendizado de cada um é o tempo de cada qual, né? Mas assim por cima, não é? Quanto tempo uma pessoa dedicada ao estudo, um candidato a médium, começa a trabalhar por baixo, mais ou menos? Olha, Bruno, na casa espírita que eu trabalho, então eles tem o primeiro ano de estudo básico, né?
a de iniciação à doutrina espírita, do conhecimento, o segundo ano tem uma mediunidade, e no final do ano eles já estão dando as primeiras manifestações. Mas, como nós sabemos, essas manifestações ainda estão com muito mais influência, tem que passar aquele filtro, né, das nossas impressões, separar o que é nosso, o que não é numa manifestação é muito difícil. Eles continuam esse aprendizado por mais 2 anos, e aí eles são colocados numa reunião mediúnica. Alguns que têm a disponibilidade, nós colocamos numa reunião mediúnica intermediária, aonde um companheiro, ele vai acompanhando, como se fosse um processo de curso, e dali, quando ele sente que a pessoa está mais segura, é encaminhado para essa reunião mediúnica. Então, aqui, seriam uns 3 anos para ele estar ali na reunião mediúnica, mas a gente sempre deixa muito claro que não já o classifica como um médium experiente, né? Que a gente ainda tem que ter o cuidado, a atenção, as reflexões com essa atividade. A nossa casa, ela oferece muitas capacitações. Então, todo ano, nós somos chamados a fazer reciclagem, a estudar novamente, a rever as atitudes, a postura, para que essa reflexão e esse aprendizado aconteça e não estacione, porque é aí que é o perigo, né? André, eu estou adorando. Olha, a gente na Casa de Luz, a gente tem o curso de iniciação, os cursos, né? E tem os níveis também. E como você está dizendo, as gradações para até se tornar um médio. Agora, o querido Amaro, de vez em quando, o nosso querido dirigente mediúnico, eu estou adorando essa entrevista, André, porque ele chama alguns para fazer a reciclagem, né? Isso o André não contou aqui, mas deixa que eu conte essa parte, viu, André? Um ou outro entocha o nariz, dá me mandou para reciclagem, sinal de humildade, né, André? Tem que... Pois é, acho que nessa encarnação todos nós temos ali esse viezinho do nosso orgulho, da nossa vaidade, né? Desse entendimento que às vezes a gente acha que já completou um ciclo, mas que depois, quando a gente vai participar dessas reciclagens, eu adoro, porque mesmo que a gente vai rever as coisas, nós amadurecemos de um mês para o outro, de um ano para o outro, Bruno, nós amadurecemos. Então, a nossa capacidade de entender com um pouco mais de maturidade uma colocação é muito interessante. Eu acho que isso é muito rico. E a gente observa isso na nossa vida no dia a dia. Como nós estamos quase na mesma idade, né? Já fizemos a curva dos 50, a gente já está na descida lá, né, Bruno? Mas quantas coisas que a gente aprendeu com 20 anos e depois reaprendeu com os 50, né? Não, eu estou reaprendendo muita coisa, André, né? E com esse contato agora com os vários... A pandemia é ótima, porque a troca de experiência é uma coisa muito enriquecedora. Mas, André, aí vamos uma parte mais séria da nossa entrevista, né? Mas uma parte um pouquinho até delicada, né? A gente soube aí, foi um assunto chato, não? Um assunto triste, que envolveu um médium de psicografia, eu não vou citar o nome, e esse médium foi pego em fraude, né? Inclusive, houve pessoas aqui no Recife, uma amiga minha, comprovadamente, que é na área da psicografia, não é? E uma coisa muito positiva que eu acho, aqui do seu trabalho, André, você faz a análise das comunicações obtidas pela via psicográfica, não é? Você podia falar um pouquinho como é esse trabalho? Posso sim, Bruno. Lá no Centro Espírita Allan Kardec, nós temos muitas reuniões mediúnicas, nós temos 68 reuniões mediúnicas, muitas. Então, as produções das reuniões, da psicografia, sempre ficava assim, será que pode ser publicado? Não, porque nós temos uma editora, a editora Allan Kardec também é do Centro Espírita Allan Kardec. Então, ficava assim, será que pode ser publicado, se não pode, né? Começou aquele negócio de compartilhar nas redes sociais, era no WhatsApp.
Então, o nosso coordenador falou, olha, vamos fazer análise, nós temos que analisar. E ele montou uma comissão, começou eu, o Alexandre Fonseca e outro companheiro, o Wilson chegou um pouco depois, mas nós começamos a receber algumas psicografias das reuniões e fazer uma análise, né? Nós temos uma companheira da dona Terezinha, que foi presidente da nossa casa, dona Deise, uma pessoa que também já retornou à pátria espiritual, mas é uma pessoa que a gente tem muito, muito, muito amor. E ela fazia um trabalho de análise das mensagens. Naquela época, ela já começou um trabalho de análise de mensagens. Ela tinha até uma publicação numa revista de circulação no meio espírita disso. Então, a gente pegou esse material, começou a ver qual o parâmetro, como ela analisava, fomos para Allan Kardec, fizemos uma seleção de pontos onde ele orientava como analisar um espírito, como analisar uma comunicação, tipo de comunicação, natureza, e aí nós montamos, estruturamos ali esse grupo e começamos a receber algumas mensagens para fazer essa análise. Fizemos também um seminário já, acho que mais do que um seminário, nem lembro, a respeito, para orientar algumas casas espíritas que também gostariam de iniciar com esse trabalho. Hoje esse trabalho continua, estamos sem as reuniões mediúnicas, mas estamos aumentando então o pessoal, né? Estamos com nova equipe, treinando mais companheiros, e agora é interessante que, como surgiram várias mensagens nesse momento da pandemia, eu não sei aí para vocês, mas aqui chegava no WhatsApp um monte de mensagem que não tinha fundamento nenhum, sabe? Mas se falava que era uma psicografia, as pessoas repassavam. Então, a nossa casa como um todo decidiu montar um curso maior para ensinar a como analisar uma mensagem, uma produção, um livro, né? Porque nós fazemos essa análise doutrinária dos livros também. Eu acho que é um processo muito válido, porque ela provoca nos médiums uma reflexão sobre a sua própria produção. É lógico, Bruno, que o melindre existe, é muito delicado esse processo, né? Porque a pessoa não entende muitas vezes que nós estamos analisando a produção mediúnica e não o médium, né? Mas ela tende, né? Tem uma tendência de levar que esse médium reflita um pouco mais, analise, perceba melhor essas sensações, essas impressões, e também para alertar muitas pessoas sobre esse exercício, sobre essa prática da psicografia. Eu acompanhei esse processo que você citou e é uma escolha, né? Mas a gente lamenta pelas pessoas envolvidas, todas elas. André, agora a gente também tem que ter cuidado até como expositor espírita, né? Porque eu vi uma live muito infeliz, que uma dessas mensagens que passaram por WhatsApp, o nome de Divaldo, então a pessoa foi numa live logo em seguida, então deblaterou contra Divaldo, Divaldo depois deu desmentido, de que aquela mensagem não era dele, né? Até a procedência você tem que ter certeza, né? Eu costumava dizer, eu fiquei um tempo tão triste com isso, que eu digo, olha, meu pai, meu avô, que já se encontram no plano espiritual, não precisam mandar mensagem por psicografia, não. Durante o sono, eu vou para o plano espiritual e daqui a pouco desencarno, viu? Não falta tanto tempo assim, finalmente. Mas é porque eu acho que, na mediunidade, o campo mais frágil para mistificação é o da psicografia. Tá? E porque mexe também com a dor do semelhante, André, a dor do próximo, da perda de um filho, de um marido, de um pai, e você não pode brincar com o sentimento das pessoas. Né? Não pode. Minha amiga, aí, André, você, trabalhadora da mediunidade, a gente está com uma preocupação muito grande, pessoal da Casa Espírita. André, esse novo normal vai chegar daqui a pouco. Né? Eu não sei se você conhece
um jovem escritor espírita, ele fez até um documento, o Movimento Espírita pós-pandemia. Interessante, você pode pontualmente não concordar com uma coisa ou outra, mas o esforço dele foi dar uma visão, um panorama de como será reuniões híbridas, não é? No centro, no auditório. Mas eu lhe pergunto, André, a mediunidade, você sabe aí os dialogadores e os doutrinadores no pé do ouvido do médium, não é? Então, doutrinando, dialogando, isso aí não vai ser possível num primeiro momento. Não é? Como é que você vê essa nossa volta para a Casa Espírita, os trabalhos práticos? Bruno, O centro que tem 68 reuniões. Tem bastante, né? Às vezes a gente não tem nem sala mais para adequar todo mundo, então tem que ir fazendo lá um malabarismo. Bruno, olha, eu acho que foi uma coisa muito interessante, como você falou, esse momento de distanciamento social que nós estamos vivendo, ele proporciona um novo olhar, uma nova visão e também um amadurecimento. Antes de responder a sua pergunta, eu só vou tentar tocar num ponto que eu acho delicado, mas é necessário. Ele tem a oportunidade de desmistificar a mediunidade, porque nós entendemos a mediunidade como uma obrigatoriedade. O médium é obrigado a trabalhar, porque senão ele vai sofrer consequências, porque senão ele vai passar a ser assediado por espíritos, porque senão, porque ele viria com a mediunidade ostensiva, se não tem a atitude, não vai agir, ou trabalhar, ou atuar como médium ostensivo. E, de repente, a gente passa por um momento em que suspendeu todo o trabalho. E aquele médium que já não via a hora de chegar na outra semana para dar manifestação, porque já estava sentindo todo o envolvimento, toda a presença, toda a influência de um espírito, aprendeu a se reequilibrar. Aprendeu a entender que ele não é escravo da sua mediunidade, que ele é dono da sua escolha, e que a mediunidade é uma ferramenta de trabalho que ele pode ou não utilizar. O fim da encarnação é para a melhora do ser humano, é progressivo, é para o nosso aprimoramento. A mediunidade, o servir ao próximo, o se colocar à disposição para o atendimento de um espírito em necessidade, ele pode ser desenvolvido de outras maneiras. Eu posso atender espíritos em necessidade encarnados, espíritos que estão precisando das palavras que vão auxiliá-lo, da maneira, fazendo uma palestra, por exemplo. Então, uma coisa muito importante, eu acho que deveria provocar nas pessoas um novo olhar a respeito da mediunidade. Nós não compreendemos muitas vezes essa atividade e criamos em torno dela algumas necessidades, algumas obrigações que não procede, não tem fundamento. Então, primeira coisa, eu achei que isso foi muito interessante. Hoje eu vejo as reuniões mediúnicas lotadas de médiums. Vou ser muito sincera, não se choque e espero que o seu público também não se choque. Mas, se nós pudéssemos avaliar quantos médiuns que estão hoje atuando como médium ostensivo na reunião mediúnica não são médiuns ostensivos, nós iríamos retirar um bom número de pessoas. Isso é um processo delicado, é algo que, como você disse, nós temos as nossas vaidades, o nosso melindre, as nossas reflexões, mas é um processo necessário. Concordo. Porque as pessoas... André, é impressionante. Minha amiga, grande divulgadora, estudiosa aqui da Casa dos Humildes, Valéria Pessoa, as nossas conversas, e vou tornar público, agora converso com muita gente da Casa dos Humildes, ali no nosso grupo mediúnico, eu digo sempre a Valéria, uma
quantidade boa ali são médiuns anímicos, não é? Essa é a verdade, e eu estou escutando isso aqui agora, eu estou concordando com você, André, você tem razão, embora eu também entenda, veja bem, sei que você entende também, André, que tudo é atavismo, né? Outro dia eu conversando com uma amiga, ela, Bruno, eu trabalho desde os 18 anos, toda semana eu estou sentindo uma falta, eu entendo a falta, mas é aí para a gente tentar quebrar esse condicionamento e tentar novos voos, novos modos, né? Um dia a gente vai desencarnar, a gente vai deixar essa estrutura toda aqui, não é? Mas continue, André, eu estou querendo... Você pensou que eu ia discordar de você, né? Conversa com a Valéria e digo, a gente sabe, né? Nem aquele povo todo tem, de fato, a mediunidade. Ali é mais um momento de insight. Eu me lembro de Bassanufo, que alguém perguntou ali, mas eu não acredito que é espírito, que é o médium. Ele doutrina o médium, mesmo assim. Ele precisa do evangelho. Aí, mas diga, Andréa, por favor, continue, que eu estou adorando a sua visão. Então, esse momento, ele está proporcionando essa reflexão, cair a ficha, as pessoas perceberem que não são escravas. É como você disse da sua amiga, a gente fica condicionado, sente falta do trabalho, sente falta de uma atividade. E aí a gente enxerga aquilo, por exemplo, se eu trabalho uma vez por semana, eu chego lá, eu tenho obrigação de dar manifestação. Eu tenho obrigação de servir de intermediária. E quando o médium está nesse processo, ele passa por essa insegurança. Ué, se não tiver uma produção mediúnica, o que vão pensar de mim? O que vão imaginar que a minha mediunidade foi suspensa por algum motivo? Então, envolve, Bruno, toda essa reflexão até íntima de até uma segurança de si mesmo, entendimento daquele processo. Então, eu acho que tudo que está acontecendo, ele deveria proporcionar nas pessoas esse repensar sobre a tarefa mediúnica. E aí, quando retornarmos no presencial, seja de forma híbrida, como as pessoas estão falando, porque, Bruno, numa sala de curso de segundo ano, que eu tenho de um grupo de segunda-feira, eu já cheguei a ter 92 pessoas dentro da sala, dentro do curso. Como nós estaremos com toda essa quantidade de pessoas dentro de um ambiente de 70, 80 metros quadrados? Então, não tem como. Já estava apertado, agora a gente vai ter realmente que se readaptar quando retornar, né, esse processo. A tarefa mediúnica, como você disse, a gente conversa ali no pé do ouvido, né? Fica um pertinho do outro, como vai ser esse processo, esse atendimento? Eu acho que poderia fazer uma reflexão, nem vou aqui arriscar um modelo, mas eu diminuiria muito a quantidade de encontros, né? Por exemplo, um rodízio para não ter tantas pessoas, então não teria um médium trabalhando toda semana, não tem essa necessidade, ele já vai observando que não tem a obrigatoriedade, uma vez apenas por mês, um número limitado, com distância segura, né? Nem todas as casas têm condições de adquirir aqueles equipamentos de proteção, de colocar entre as mesas aquele, acho que é um acrílico, né? Nem todas as casas têm estrutura para montar dessa maneira. Então, eu acho que vai retornar bem devagar a seu tempo, deveria, sem arriscar, seguindo as orientações da saúde, mas eu gostaria que o foco fosse em pensar que a importância é o cuidado do próximo, e não a obrigatoriedade de chegar ali e estar atendendo, e estar trabalhando, exercitando uma tarefa mediúnica. Então, eu acho que poderia servir de norteador mesmo, para cada um olhar mesmo para si. A pessoa chega na tarefa mediúnica e ela diz assim: a semana inteira eu fiquei sofrendo com esse pensamento, com essa angústia, com essa sensação. Chegou lá, colocou aquilo para fora, saiu bem. Na outra semana é uma tristeza que acompanhou a semana inteira. Colocou aquilo para fora, saiu bem. A gente tem que repensar sobre isso, Bruno. André, É uma oportunidade. André, veja bem,
a gente não é masoquista. Ninguém quer a dor na sua vida, não é? Agora, é inegável, André, que depois da passagem da dor em nossa vida, amadurecemos, vemos a vida como nunca antes daquele momento de dor, de sofrimento. O que você está falando da mediunidade, eu estou aqui, Centro Espírita não é fábrica de médiuns. Agora, você há de concordar comigo, essa pandemia, aquilo que há males que vêm para bem, é um mal tremendo, é um tremendal para a humanidade o que a gente está vivendo. Agora, o que a gente não tinha, a gente via, enxergava o animismo, uma quantidade boa de médicos, mas a gente vai mudar a estrutura como? Vai causar suscetibilidade, milindres. Aí vem a dor. Agora a gente está com a oportunidade de ouro, como você disse, para ter um revezamento, acabar com certos condicionamentos. Olha aí a dor que está ajudando o movimento espírita também, enquanto movimento, a amadurecer nas suas diversas frentes, né? Nas suas diversas frentes. Olha, esse momento aqui é tão importante, André, para o pessoal de casa espírita, que são os viúvos e as viúvas do centro, né? Que estão morrendo com aquela falta da mesa mediúnica, e você foi brilhante aí. Obrigado, eu agradeço a você, porque exatamente é isso, né? A gente precisa viver uma espiritualidade sem aquela coisa de bater o ponto, tá? Pelo amor de Deus. E é bom aproveitar esse momento, Bruno, para esses estudos. E também, eu não sei a sua observação, mas essa experiência que nós estamos vivenciando, muito difícil mesmo, triste às vezes, lamentável, a gente tem que fazer força para desviar o pensamento, né, para elevar o pensamento em toda a realidade que a gente acompanha, mas ela está unindo um pouco mais. É interessante que até a atividade online, ela está proporcionando uma maior integração entre os companheiros. E o que é legal? De repente, essa integração em poder acontecer aquela conversa franca. Olha, como está? Como você sentiu esse período da sua mediunidade sem trabalhar? Vamos agora reavaliar juntos todo o processo como ele acontecia? Será que nós não estávamos, ao invés de estar segurando as rédeas, nós estávamos ali soltando as rédeas e sendo dominados por uma situação? Porque nós temos medo de provocar o milindre, mas a gente está sendo melindroso no momento que está pensando dessa maneira, porque a gente está achando que a pessoa vai encarar e vai reagir se sentindo julgada. Então, o nosso pensamento já está errado. Então, que nós possamos aproveitar para conversar sem julgamento. Vamos conversar claramente. Não estou julgando como você estava trabalhando, falando certo e errado, mas dando a possibilidade de você agora trabalhar de uma outra maneira. Eu penso assim, Bruno, nós, se estamos orientando a respeito da doutrina, orientando a respeito de mediunidade, imagina se uma pessoa é mal orientada, a gente orienta de uma maneira equivocada, e essa pessoa atua a vida inteira como médium, e de repente ela está chegando no final da sua vida, quando ela se encontra no retorno no mundo espiritual, ela vai pensar por um instante, nossa, eu trabalhei muito bem, eu não faltei um dia, eu fui pontual, eu fiz, e aí ela vai verificar que ela fez da maneira errada, e que ela poderia ter sido corrigida, que ela poderia corrigir no meio do caminho e fazer diferente, aprender diferente. Então, eu acho que a responsabilidade é muito grande. Agora, André, você vê que é toda uma estrutura atrelada, não é só a mediunidade, vem o tratamento de desobsessão, né? O pessoal que está chegando na casa espírita, então vai ser uma mudança de toda a estrutura. Os problemas que você aponta aí são os problemas que a gente aponta aqui. Então, casa espírita, como foi até aqui, não será mais. A gente vai ter que pensar um novo modelo, e ainda bem que a gente vai ter essa oportunidade. André, Eu concordo. André, eu queria te falar
no sentido sintético, né? A gente não vai para a minúcia de coisas que a gente vê aí, não é? Porque, veja bem, pensar diferente faz bem. Isso não é um mal, é bem. Quero até aqui mandar um abraço, vou mandar um beijo logo, viu? Para Alexandre da Fonseca, seu amigo. Eu publico artigo de Alexandre no meu blog, né? Ele tem um artigo, eu acho fantástico, Pureza Doutrinária, né? Foi o melhor artigo até hoje que eu li sobre esse tema. E tem gente que acha que é uma coisa muito, né, pureza doutrinária, muito purista, ele coloca perfeitamente do ponto de vista da ciência. Mas outro dia eu até brinquei com ele que a gente, sobre um ponto qualquer, no Facebook a gente pensou diferente, agora eu fiz questão. Alexandre, eu penso diferente, embora seu nível é outro, né? Seu nível é que a gente pode discordar, pensar diferente, mas, André, o que eu vejo por aí é que, às vezes, eu penso que está havendo uma fragmentação do movimento espírita, né? Você vê negócio de politização, espírita progressista, aí você vai para as coisas aí que viram uma guerra opiniática. Pessoal, vai mesmo com o fígado numa discussão espírita. Como é que você vê isso? Eu, às vezes, fico pensando que não vai ficar pedra sobre pedra no movimento espírita e a gente está construindo uma coisa nova. Mas isso causa também sensibilidade em você. Você se entristece com o nível de debate que a gente vê por aí. Eu me entristeço, sim, Bruno. Eu fico pensando que nós ideias, mas não estamos pensando no fundamento ali da doutrina espírita. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, ela provoca em nós, ou deveria provocar, uma transformação. Eu não gosto muito de reforma íntima. Eu prefiro uma transformação íntima, tá? Herculano dizia isso aí que você está dizendo, né? Então, eu fico pensando assim, nós temos que aprender a associar aquilo que a gente está estudando, assimilando de conteúdo, a nós mesmos. E, de repente, a gente vê muitos companheiros hoje em dia tentando impor a sua visão e o seu ponto de vista. Cada um de nós é uma individualidade. Esse é o meu ponto de vista, meu pensamento, tá, Bruno? Não ligo que discorde. Cada um de nós é uma individualidade. Nós estamos encarnados aqui no mesmo ano, passando pela mesma situação, mesmo em regiões diferentes, mas nós somos individualidades. Cada um de nós, com o seu aprendizado, com a sua trajetória, com o seu aproveitamento. Eu tenho a impressão que em todos nós é como se um véu fosse saindo da nossa visão. Ninguém, eu acredito que tenha já retirado todo esse véu. Mas, às vezes, 1 milímetro para um já causa um entendimento diferente de uma mesma frase. Eu não acho que é uma deficiência, eu acho que é um processo, sabe? Que a gente precisa vivenciar para amadurecer, para construir solidamente todo o nosso conhecimento. Só que, hoje em dia, parece uma competição de quem compreendeu mais. E eu acho lamentável. Eu não gosto de discussão, não gosto de briga, não gosto de agressividade. Mas eu fico pensando, cabe a mim, assim, lamentar e orar para que a vivência espírita predomine. Além da disputa de ter a razão, mas que nós, espíritas, sejamos espíritas nas nossas atitudes, no respeito. Pode pensar diferente, claro, isso é rico. Pode colocar o que pensa, mas tem que ter respeito. Então, quando está extrapolando um pouco, eu acho que fica desnecessário. Mas, pensando assim, eu já estaria julgando, né, as pessoas. Então, como eu entendo? Todos nós somos suscetíveis à influência do orgulho, da vaidade, à influência da própria matéria, da vivência que nós estamos aqui, nas nossas atitudes. Quando a gente pensa num planejamento reencarnatório, por exemplo, nós temos ali o plano de ser uma pessoa melhor.
Nós temos a escolha de ser uma pessoa melhor, mas os atos morais, as escolhas, elas são influenciadas por essas paixões. Como a gente lê no livro dos Espíritos, as paixões existem, são necessárias para o nosso aprendizado, mas nós temos que domá-las. Não são os cavalos desgovernados que podem nos levar para qualquer lado. Em alguns momentos, essas paixões parecem esses cavalos que se soltam das rédeas. E aí, a gente começa nessa disputa, que eu não sei aonde vai levar, mas disputa por uma razão. Só que é para satisfazer essas paixões que nós temos. Eu acredito que tudo faz parte de um momento em que a gente vai aprender melhor depois. Quantas vezes a gente já não teve uma atitude que a gente tinha certeza que era correta, que era melhor, e hoje a gente vê de outra maneira. E isso é maravilhoso. Nós vamos aprender, estamos aprendendo, cada um do seu jeito. Mas temos a liberdade de escolher como fazer esse processo. Eu acho que se cada um de nós tivéssemos agora uma lanterna na mão, a lanterna, quando a gente vai iluminar, seria a doutrina espírita iluminando o caminho, não somente dos espíritas, mas esse consolador chegando a todos. Infelizmente, eu vejo que nós espíritas estamos com as lanternas viradas, cada um para um canto, e alguns até para si mesmo. Mas está cada um para um lado, a gente não tem ainda unidade. Mas eu tenho fé, Bruno, que isso logo chegue. Andréa, eu vejo muito o trabalho de Milane, e no início dessas lives, né, o Milane, eu não tenho nenhuma vergonha de confessar isso aqui, o Milane me convidou para uma live, né, desse pessoal que está fazendo entrevistas. Né? Você acredita que eu recusei por temor, porque eu estava iniciando, André, tinha uma personalidade, que eu não vou citar quem, que eu disse a Milane, eu não tenho condição de debater com esse indivíduo, né? Porque ele é muito polêmico, muito radical. O Milane riu, morreu de rir. E que hoje, talvez, eu enfrentasse, né? Eu enfrentasse. Mas, às vezes, o nível realmente de debate, a gente fica até temeroso, né? Temeroso. Eu digo, meu Deus do céu, como você disse, o processo de educação espírita da gente está muito latente. As paixões predominam, né? Predominam. Mas, Andréa, você falou aí numa questão planejamento reencarnatório. Aí eu me lembrei, essa semana a gente conversando, você vai fazer uma palestra, eu achei tão interessante, planejamento reencarnatório. Claro, não adiante o que você vai levar lá para o pessoal, mas fala um pouquinho para a gente como é que você vê a questão do planejamento de uma reencarnação. Olha, sabe o que é interessante, Bruno? Eu faço aula, né? E eu gosto de passar para as pessoas que participam tarefinhas. Não é só para eles, não, para mim também. Começou num dia em que eu ia fazer a apresentação e eu sou calma no trânsito, né? Mas aquele dia eu estava um pouco mais impaciente. De repente eu pensei e falei, nossa, como conseguir a paciência? Não é algo que ela vem assim de fora, não adianta pedir, né? Porque quanto mais a gente pede, mais situações que exigem a paciência acontecem. Então eu cheguei na sala e falei, olha, eu passei por uma experiência, então vamos tomar como uma tarefa. Se a gente está ensinando doutrina espírita, ensinando sobre mediunidade, eu não preciso, eu tenho necessidade de tentar fazer aquela pessoa ser melhor também, né? Não fica de lado a parte moral do ensino. Então, comecei a colocar tarefinhas na semana. Vamos exercitar a semana inteira, hoje vamos ser paciente. Na outra semana era outra tarefinha, e assim foi. E, de repente, um dia, uma pessoa, ela questionou as escolhas, as vicissitudes da vida. E aquele comentário me fez ficar pensando sobre isso. E eu falei, eu vou pesquisar o planejamento reencarnatório para tentar entender e auxiliar numa próxima oportunidade essa pessoa a falar nisso. E comecei a estudar.
Coincidentemente, conheci uma companheira através do Marco, e ela me convidou se eu gostaria de fazer uma palestra, e falamos alguns temas, e ela disse, planejamento reencarnatório. Eu falei, pois é, então vamos tentar estudar. Não vou falar que eu já conheço tudo, não, eu acho que o conhecimento é muito limitado. Para você ter uma ideia, cada vez que eu repito a mesma aula, há mais de 20 anos, em mais de uma sala, eu refaço, porque eu acho que não dá para a gente seguir, porque o meu entendimento tem que ter acompanhado, se não acompanhou, tem alguma coisa errada. Se eu me sinto confortável repetindo a mesma aula, tem alguma coisa errada, porque eu já não enxergo aquilo não deveria enxergar daquela maneira, porque teoricamente é para a gente ter crescido um tisquinho, né, Bruna? Mas Aí eu comecei a pesquisar e eu entendi, foi muito interessante pensar nisso. Todos nós participamos da escolha do gênero das provas que nós vamos passar. Quando a gente está até parcialmente liberto no estado de sono, a gente tem essa consciência, a gente tem uma visão diferente do que nós temos aqui. Estar no mundo encarnado, no mundo material, ao próprio organismo físico, ele provoca, às vezes, algumas sensações, algumas tendências que nos levam até. Parece que a gente quer agir mais materialmente falando, para satisfazer essas paixões, essas necessidades, e se esquece desse planejamento. Esse planejamento reencarnatório, ele me fez pensar também na fatalidade, né? No que seria de fatalidade, coisas que a gente não pode fugir. E é tão interessante que Deus, na sua bondade imensa, ele, com as suas leis divinas, ele proporciona todo esse contexto necessário para favorecer o nosso aprendizado. Pensar sobre esse planejamento me fez pensar que às vezes a gente vem para essa vida e pensa em suportar as situações, mas que nós devemos superar as situações. Tem uma diferença muito grande, apesar de serem palavras bem parecidas, o significado vai muito além. Quando nós estamos ali suportando, a gente não vê a hora que aquilo termine, a gente está por dentro reclamando, maldizendo, querendo que aquilo acabe, não querendo nem entender por que acontece, mas nos colocando como vítimas de uma situação. E quando a gente tem um olhar, um entendimento desse planejamento reencarnatório, olhando como uma oportunidade escolhida por mim, para que tivesse situações, provas para testar o meu aprendizado. Quando eu enxergo isso de outra maneira, eu vivo de outra maneira. Eu vou aprendendo a superar a situação. O que essa situação que eu estou passando, essa vicissitude, pode me trazer como alavanca de aprendizado? Eu saio daquele lugar de vítima, que a gente, mesmo conhecendo Deus como justo, misericordioso e bom, a gente ainda se considera um injustiçado. Eu não sei porque estou passando por isso, porque eu não mereceria isso, eu não mereço passar por essa situação. Nós nos olhamos como pessoas já boas. Bruno, nós precisamos de leis punitivas para respeitar as pessoas de cor diferente. Nós precisamos de leis punitivas para respeitar uma faixa de trânsito. Nós precisamos de leis punitivas para respeitar escolhas de outras pessoas, para não se apoderar de coisas de outras pessoas. Olha a nossa imperfeição ainda. E quando a gente pensa nesse planejamento, a gente enxerga isso como uma alavanca para modificar, para crescer. Tentar refletir sobre cada situação que a gente vivencia, sabendo que isso foi uma escolha consciente nossa. E que nós, às vezes, lógico, a gente, eu não quero fazer isso, eu quero ficar ocioso, deixa para outra, deixa para a próxima, já cheguei demorei milhões de anos para chegar até aqui, mais milhões de anos não vai fazer diferença. Só que imagina a frustração quando a gente tomar consciência do tempo perdido.
desperdiçado, não perdido. Então, cada vez que a gente tem um ponto que estuda da doutrina, eu acho que primeiro a gente tem que trazer para nós aquele entendimento. E aí tentar repassar para as outras pessoas. E quem sabe alguma das nossas ideias e colocações ou interpretação a respeito possam também despertar boas reflexões. Sua primeira palestra na Casa dos Humildes será planejamento reencarnatório. Aí você refaz, não precisa fazer a mesma. Combinado. Lá foi uma apresentação mais rápida, né? Um tempo é mais curto, mas dá para a gente esmiuçar e conversar, desenvolver um pouquinho mais a respeito, o entendimento e aprender juntos, lógico. Andréa, mas você não vai sair daqui sem um ponto que é muito importante para mim, não é? E eu disse a ele que eu ia fazer isso, né? Esse momento da nossa entrevista é tudo sobre Marco Milani. Agora a gente vai saber. A gente quer saber tudo sobre o Marco Milani. Eu falei para ele que você tinha dito que ia perguntar se ele faz ronquinho. Ele ronca, dona Andréa? Não vou perguntar isso. Eu entrevistei o Marco Milani e eu quero ouvir você sobre isso também. Você vai acrescentar o lado feminil aí. Eu admiro muito vocês, André, e não é apenas um casal espírita, não é? Vocês trabalham na divulgação e na atividade espírita, né? Uma coisa que me impressiona muito, né? Eu vejo as lives do Milani com o André Laporte, às vezes no debate, numa entrevista, né? Eu disse até, André, o que me impressiona é que ele lhe trata como outra qualquer, como outra oradora qualquer. E vocês ali, eu disse, André, eu me dou muito bem com minha mulher, ela não é expositora espírita. Se eu tivesse uma live com ela, eu ia ficar todo engessado, todo... E a naturalidade de vocês eu acho muito bacana. Eu queria te perguntar isso, ajuda, não é, Andréa? Ajuda sim, Bruna, ajuda bastante, porque tem o companheirismo, a gente troca ideias a respeito de um ponto de vista, a gente discorda também, tá, Bruno? E a gente debate também, né? Então, a gente troca ideias sobre algum ponto de vista, um sempre dá uma ideia e o outro fica assim pensando, depois já dá para desenvolver aquilo. Então, essa troca é muito legal. E o mais interessante é a parceria, a compreensão que isso gera. Porque, vamos ser sinceros, a doutrina espírita, quando a gente se dedica bastante, surgem muitas atividades para a gente fazer. Quando a pessoa não participa das atividades com a gente, acaba sempre sentindo falta, a pessoa está sempre trabalhando nisso, ocupada com aquilo, né? Não teve tempo de estar ali vivenciando. Como a gente trabalha juntos, tem essa compreensão da responsabilidade que nós temos com o trabalho e a escolha que nós fazemos. Nós trabalhamos todos os dias da semana com a doutrina, todos os dias, seja estudando, preparando alguma coisa, fazendo cursos fechados, ou fazendo lives, ou auxiliando alguém em alguma orientação, ou participando de reunião de planejamento, mas todo dia tem uma agenda, né? E isso é gostoso porque a gente trabalha pelo mesmo ideal, compreende e um acaba dando apoio para o outro participar disso. A gente é muito interessante porque chegou agora a semana passada, eu já disse, já risquei na agenda, a nossa agenda dá para ser compartilhada, então já risquei na agenda um final de semana, porque a gente vai se reunir em família, né? Então a gente, não, vamos já dar um stop aqui nesse trabalho nesse final de semana, porque a gente emenda sábado, domingo, feriado. Então, mas tem esses momentos também de família que a gente vivencia, que são necessários, saudáveis, que nos fazem muito bem. Mas compartilhar com alguém, viver com alguém, conviver com alguém que tem o mesmo ideal, que tem o mesmo propósito, que entende a nossa dedicação em relação ao trabalho que a gente escolheu, isso
é muito bom. Não que um casamento de pessoas que não atuem na doutrina não seja, mas vivenciar essa experiência é muito boa, é muito bom. Que bom, agora vamos para o lado ruim, né? O meu amigo, quando o Palmeiras perde, fica meio chato, aborrecido. Bruno, eu vou contar uma coisa, ele só fica aborrecido se ele está com fome. Ah, é? Se ele não comeu ou se ele não dormiu direito. É um espírito evoluído. Agora, ele bota a camisa no dia do jogo, não é, André? Bota a bandeirinha, né? Ele tira foto, coloca a camisa, muda o fundo de capa, fica ali acompanhando. Agora, Marco Milani, Dona André Laporte, a senhora foi muito maldosa ali, Dona André Laporte, né? Marco, o Palmeiras ganhou de 2-0 para o Corinthians, né? E foi para a final agora, vai para a final do Campeonato Paulista, né? Sabe o que foi que a André me disse, Marco Milani? Bruno, inclusive nas lives, o Palmeiras ganhou, ele estava todo satisfeito, e nas lives tinha uns corintianos participando. Você foi maldosa com os corintianos, né? Olha, Bruno, nós estávamos no estudo e tem uns colegas que torcem para o Corinthians, e aí o Marco colocou lá o fundo do Palmeiras. Eu vou te confidenciar uma coisa, eu não gosto de futebol, eu nem entendo direito de futebol, mas eu dou apoio. Marco Milani, esse casamento não é tão de missão assim não, viu? É uma parte de débito da querida Andréa. O importante é que eu não grite gol para o gol do adversário, né? Andréa, querida, eu vou confidenciar aqui, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu e a Andréa brincando, a Andréa dizendo, Bruno, eu estou com um friozinho na barriga. Eu digo, olha, toda entrevista eu fico também com o mesmo friozinho, toda ela, Andréa, né? Mas isso é o sinal da responsabilidade, né? E no dia que parece friozinho, eu paro de palestrar, de entrevistar qualquer trabalho na doutrina, né? Andréa, querida, foi uma satisfação. A gente não vai perder contato, vou lhe convidar, vez ou outra, para a Casa dos Humildes. Agora, eu queria que você deixasse suas palavras finais para esse pessoal que nos assistiu nessa 1 hora e pouca. Bom, primeiro eu queria agradecer a você, Bruno, pelo trabalho, pela sua superação, porque você contou que no início você se sentia um pouco mais intimidado com todo esse processo, e de repente a sua desenvoltura nas entrevistas é excelente. Você, esse friozinho na barriga que a gente tem, você deixa a gente à vontade, confiante, a sua coerência nas ideias, no raciocínio, as suas perguntas muito interessantes e inteligentes. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns a essa dedicação, a esse espaço que você abre para a divulgação da doutrina espírita, para a divulgação de ideias diferentes, sem julgar a ideia daquelas pessoas, mas simplesmente por dar a oportunidade delas colocarem o seu ponto de vista. Parabéns a todas essas pessoas dedicadas que hoje ficam varrendo a internet para encontrar um momento, encontrar uma live, e estão aproveitando esse momento para aprender, para ouvir, para refletir a respeito, para questionar que seja, mas despertando ali a fé raciocinada, a análise, o bom senso, né? Então, eu gostaria de agradecer imensamente por cada pessoa que se dedica a tornar a vida do próximo um pouco melhor. Seja essa pessoa uma estudiosa, uma seguidora, uma simpatizante de qualquer tipo de doutrina ou filosofia que pregue o amor, a caridade, o respeito, a fraternidade e a solidariedade. Porque é dessa maneira que a gente vai conseguir modificar nós mesmos e auxiliar para a melhora de todos que convivem conosco. Com o nosso exemplo, sabemos que a mudança é de dentro para fora e não de fora para dentro, mas que nós possamos despertar também, com uma fala ou outra, com uma atitude ou outra, essa vontade
de ser uma pessoa do bem. Nós temos uma tendência de vestir uma carapuça de mal, às vezes, de achar que mostrar afetuosidade, carinho, respeito é ser uma fraqueza. Isso não é. É ser uma força. E que nós consigamos fortalecer isso em nós. O amor à vida, a gratidão. Não gosto muito da vulgaridade da palavra gratidão, mas vou utilizá-la. O agradecimento a Deus pela oportunidade que nós temos de viver. O agradecimento aos nossos companheiros espirituais que não desistem de nós e continuam ali nos inspirando ideias. E a nós, que nós continuemos firmes no propósito de vencer a nós mesmos e deixemos um pouco de lado a vontade de vencer ao nosso próximo. Obrigada, Bruno, pela oportunidade. André, como diz o meu querido amigo de Minas, Rossano Sobrinho, saia do controle, que a vida melhora, né? A vida melhora. André, querido, eu queria pedir a você que com essa doçura, essa leveza, você fizesse a prece final, por favor, da nossa entrevista. Será uma alegria, Bruno. Deus, Pai de infinita bondade, de imensa misericórdia, obrigada, Pai, pelo momento que nós vivenciamos, mesmo sendo tão difícil. Sabemos que não cai uma folha sem que você permita. Sabemos que estamos sujeitos às leis divinas. E, acima de tudo, sabemos que tudo continua. Que nós consigamos vivenciar esse momento, esse estágio, essa fase no mundo material da melhor forma, que nós consigamos mentalizar todos os feitos de nosso irmão Jesus, que se dedicou a mostrar para nós, a sinalizar o caminho, que ele seja o nosso modelo e guia em todas as nossas atitudes, que o nosso pensamento e a nossa vontade sejam ferramentas bem utilizadas para manter em nós a serenidade e para também manter essa mesma serenidade ao nosso redor. Que a paz, que a tranquilidade, que a gentileza e que a harmonia prevaleçam em cada um de nós. Graças a Deus. Minha querida Andréa Laporte, o friozinho passou, tá vendo? Passou. Destrambelhei a falar, né, Bruno? Fizemos um bom trabalho e você é muito leve, Andréa. Parabéns. Meu amigo Milani, como eu falei lá atrás, que a Terezinha Oliveira era adorável. Milani, parabéns, que você tem uma esposa adorável, meu amigo, viu? Foi muito bom, Andréa, viu? Olhe, e, Milani, vou torcer pelo Palmeiras, viu? Vou torcer pelo Palmeiras essa final aí do Paulistão. Embora deixe Dona Andréa livre aí para não ficar na frente da televisão, para não sofrer ao contrário, que ela não gosta, Milani. Andréa, querida, seja feliz, viu? E continue na sua exposição. Eu já lhe assistia, e o Milani disse, Bruno, pode apertar, que ela tem aquele jeitinho, mas ela vai para cima também. Eu percebi. Como eu não sou besta, não apertei. Não apertei. André, um beijo na alma, viu? Paz e bem. Obrigada. Beijo para todos vocês. Só deixa registrado uma coisa. Sou eu que ensino o Marco Milani, viu, Bruno? Ah, é? É, sou eu que ensino tudo. Bela professora, viu, Marco Milani? Né? Marco Milani é aquele ditado, lá na casa de vocês ele fala mais alto, né, André? Já vou, já vou! Beijão, amiga. Beijo para você, beijo para todos vocês que estão aqui nos assistindo. Muito obrigada pela oportunidade, até a próxima. Como eu digo sempre, é redundante, mas não tem como, né? Foi uma honra. Amei a entrevista, viu? A honra foi minha, Bruno. Obrigada.